Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, muito boa noite. Os que estão próximos, os que estão próximos, porém, a uma certa distância virtual. Agradeço a presença de todos os que aqui se encontram para acompanhar esse ciclo, que é um ciclo muito bonito e que, de fato, diz bastante. Patrimônio cultural brasileiro, abordagens, desafios e políticas. A coordenação dos ciclos, como todos sabem, de responsabilidade da acadêmica Ana Maria Machado, e a coordenação, que eu gosto de dizer regional ou específica, nesse caso, é do acadêmico Arno Welling. Hoje o conferencista acadêmico Joaquim Falcão, e o título, é importante que inclusive se diga, porque essa foi uma sincronicidade. Essa mesa já estava pensada, esse ciclo, há muito tempo. Naturalmente, hoje, claro que a temperatura, a reflexão e os desafios dolorosamente assumidos já darão um outro rumo, mas foi pensado há tempos atrás. Eu me limito apenas a dizer não só da alegria de ouvir o acadêmico eleito e querido amigo Joaquim Falcão, mas eu me limito a apresentar meu não menos querido, de velha data, acadêmico Arno Welling. Ele já fez menção de cortar, mas como cortar o incortável, né? Arno Welling, querido acadêmico e amigo, ele é natural da cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu. Isso eu posso cortar, Maria José. Ou não, 47, está escrito aqui. Século XIX, não, 20, ok. O 19 é o 1837, que é o Instituto Histórico, né? Formou-se em História pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, atual UFRJ, e em Direito pela Universidade de Santa Úrsula, sendo doutor em História e livre-docente de História Ibérica pela USP e realizando pós-doutoramento na Universidade do Porto. Desenvolveu toda a sua atividade profissional como professor e pesquisador na universidade, tornando-se professor titular por concurso de títulos, provas e defesa de tese na UFRJ, em Teoria e Metodologia da História, e na Unirio, em História do Direito e das Instituições. Foi professor visitante das universidades portucalense e de Lisboa e pesquisador do CNPq. Na administração universitária, Arno Welling foi chefe de departamento e decano da Unirio e diretor, decano e reitor da UGF, e participou igualmente da fundação e atuou em vários programas de pós-graduação em História, Filosofia e Direito da UFRJ, Unirio e Universidade Gama Filho, UGF. Atualmente é professor de História do Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Veiga de Almeida. Sua atividade intelectual como historiador e ensaísta desenvolveu-se preferencialmente nos campos da epistemologia das ciências humanas, história, da história das ideias políticas e jurídicas e da história do direito e instituições. Suas pesquisas concentram-se, sobretudo, no período colonial brasileiro, especial no século XVIII, às primeiras décadas do século XIX, nos fundamentos teóricos da produção historiográfica brasileira. Quantas bancas, né, Arno? Enfim, tive o privilégio de estarmos juntos e você de me suportar. Arno Welling, como sabemos todos, para nossa alegria, é também presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e membro de inúmeros institutos históricos estaduais, academias ibero-americanas, História, Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela, Portugal e Espanha. Não é um rosário, mas é um currículo muito bonito e prestigioso. E da Academia das Ciências de Lisboa. Arno atuou e atua como parecerista de entidades de fomento CNPq, CAPES, Fundação Araucária, FAPESP, FAPESG, CONICET. Além de ser membro de conselhos editoriais do país e do exterior e conselheiro do Conselho Técnico do CNC e do IFAM. Demoraremos 2 horas e adeus, palestra Joaquim Falcão, se nós declinássemos todos os livros de Arno Welling, cerca de 200 trabalhos, 200, nas suas áreas, entre artigos, periódicos especializados, verbetes em obras de referência, capítulos de livros, comunicação em anais e livros. Destes tratam de questões teóricas de historiografia, os níveis da objetividade histórica, 74, a inversão da história, estudo sobre o historicismo entre 94 e 2001, Estado, História e Memória, Van Hagen e a Construção do Estado Nacional, e de Formigas, Aranhas e Abelhas, Reflexões sobre o HGB 2010 e 2017. Enfim, sobre estrutura de poder em especial relacionados ao direito e à justiça e às ideias políticas, os seguintes livros: Administração Portuguesa no Brasil, 177 a 1808. Saiu em 86. Pensamento Político e Elaboração Constitucional, 1994. Direito de Justiça no Brasil Colonial. O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, 2004. Este em colaboração com Maria José Welling. Publicou ainda 2 livros de síntese, também com a sua pesquisadora e consorte, Maria José Welling,
Justamente, 2 livros já fazem longa carreira e sucesso: Formação do Brasil no Colonial, já em 5ª edição em 2012, e Documentos Históricos Brasileiros. Com grande satisfação e alegria e admiração, passo a palavra ao acadêmico Arno Velling, que fará a presidência da sessão. Muito obrigado a todos. Um forte aplauso ao presidente Arno Velling. Muito obrigado, presidente Marco Lucchesi, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, senhoras e senhores. Nesse ciclo, no geral, como Marco Lucchesi falou, coordenado pela acadêmica Ana Maria Machado, nós vamos regionalmente seccionar o mês de outubro para falarmos sobre o patrimônio cultural brasileiro, subtitulado Abordagens, Problemas e Políticas. É um tema, me parece, a essa altura, sobretudo, bastante autoexplicativo e cuja relevância nós não precisamos chamar muita atenção. Eu gostaria só preliminarmente, introdutoriamente ao ciclo, fazer algumas observações, algumas reflexões sobre essa questão, para então passar a palavra ao primeiro dos conferencistas, que é o nosso confrade Joaquim Falcão. Serei breve e mais ou menos é a ideia do que se discutirá também ao longo das próximas semanas. As perdas do patrimônio cultural da humanidade foram diversas ao longo da história, muitas vezes a ponto de comprometer o conhecimento sobre determinadas culturas. Tais perdas se deveram, como nós sabemos, a fatores diversos, catástrofes naturais, muitas vezes, mas também, ainda mais frequentemente, situações provocadas pelo homem por ação ou omissão. Destas, talvez a mais antiga, e desculpem o viés do historiador, talvez a mais antiga seja a destruição mútua de monumentos e documentos no Egito faraônico, realizada pelos seguidores de Amon e de Atom e determinada pelos respectivos sacerdotes. O incêndio da Biblioteca de Alexandria, no I século a.C., provavelmente é o marco mais emblemático, mas não ficou atrás a destruição da Biblioteca de Constantinopla, em 1453, e, em nossa própria época, o que ocorreu às Bibliotecas Nacionais de Sarajevo, em 1992, e Bagdá, em 2003, ou as sucessivas destruições de monumentos históricos no Afeganistão, Síria, Iraque e Mali. O Brasil, infelizmente, consta da relação com a perda do acervo, ainda não dimensionada, do Museu Nacional. Na cultura ocidental, a consciência do valor do passado enraiza-se no Renascimento, com seu culto erudito e estético da antiguidade, mas não seria justo ignorar o interesse pela tradição cultural demonstrado nos mosteiros medievais e pelos intelectuais bizantinos e também na Espanha muçulmana. A consciência do valor do passado como patrimônio emerge, no entanto, mais recentemente na Revolução Francesa, ante o risco de perdê-lo. O profundo antagonismo ao antigo regime, acentuado na radicalização do processo revolucionário em 1792, com a extinção da monarquia e o regime da Convenção, fez com que seus símbolos se tornassem alvo de destruição. A estátua de Luís XIV foi derrubada na insurreição popular de agosto de 1792, e logo a Assembleia legitimou a erradicação de monumentos da monarquia com a seguinte justificativa: os princípios sagrados da liberdade e da igualdade não mais permitem deixar por mais tempo ante os olhos do povo francês monumentos erguidos ao orgulho, ao preconceito e à tirania. Fecha aspas. A destruição continuou, frequentemente associada ao saque, até que, 2 anos depois, em agosto de 1794, o abade Gregório, abade Grégoire, liderou um movimento em favor do patrimônio. Discursando da tribuna da Convenção, o que, aliás, exigia muita coragem, defendeu, dizia ele, que o respeito público deve envolver particularmente os objetos nacionais que, não sendo de ninguém, são propriedade de todos. Acusou diretamente os agressores e saqueadores das obras de arte como vândalos, um dos povos germânicos que invadiram o Império Romano, imputando-lhes o crime de vandalismo. Uma observação
etimológica, com licença do mestre Bechara. O Abade criou a palavra vandalismo para estigmatizar a atitude dos agressores. O substantivo incorporou-se significativamente em diferentes línguas, atestando sua força comunicativa, oriunda da repulsa que provocava. O Abade tinha consciência dessa força, porque dizia: eu criei a palavra para matar a coisa. Se o Abade Gregório mencionava objetos nacionais, é porque sua definição amparava-se na concepção emergente de Estado-nação, que se tornaria dominante e disseminada por todo o mundo nos 2 séculos seguintes. Eis porque falar a propósito de patrimônio histórico e artístico nacional fez parte do vocabulário de todos aqueles, nos âmbitos oficiais ou fora deles, interessados na preservação de traços do passado. No Brasil, quando se cuidou do tema, não por acaso o setor público, criado para implementar a política de proteção, denominou-se SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual IFAM. Os tempos da onipotência do Estado-nação, porém, se passaram, e novas realidades supranacionais, como os órgãos multilaterais ou as ONGs, e infranacionais, como as identidades regionais e locais, surgiram e atuaram com mais força. A consolidação e a sofisticação das ciências humanas, por outro lado, abriram um universo de referências para outros aspectos da cultura que não aqueles estritamente associados aos valores identificados como sendo os do Estado nacional. Novos tempos, nova conceituação. Ao anterior patrimônio histórico e artístico nacional, sucedeu a noção mais abrangente de patrimônio cultural, endossada pela Unesco e incorporada à Constituição de 88 como patrimônio cultural brasileiro, como veremos hoje com Joaquim Falcão. Os grandes desafios do patrimônio cultural, quer em âmbito nacional, quer mundial, no caso daqueles bens reconhecidos como tais pela Unesco, envolvem não apenas, mas frequentemente, opções bipolares, provocadas por valores em conflitos, como toda escolha. O desafio da natureza, se o conceito for filosoficamente compatível, envolve a difícil distinção entre patrimônio cultural material e imaterial ou intangível. Embora pareça autoevidente a diferença, sempre se poderá justamente ponderar que o patrimônio material, o tradicional em pedra e cal, possui também uma dimensão imaterial, conceitual e estética, enquanto o imaterial também não prescinde de suportes físicos. A questão lembra a velha distinção cartesiana entre espírito e matéria, res cogitans e res extensa, e uma boa solução para dúvidas desse tipo, que eu sempre usava em sala de aula, foi dada por Ortega y Gasset. Que mal há em que a mesma res que pensa se estenda e que a que se estende pense. O desafio do desenvolvimento opõe, por sua vez, o progresso econômico à proteção dos bens culturais, quando sabemos que existem muitas estratégias que podem perfeitamente compatibilizar geração de renda com preservação do patrimônio cultural. O desafio da amplitude é de caráter mais técnico, mas nem por isso menos polêmico, já que opõe os conceitos de excepcionalidade de um bem ao alargamento da relevância dos traços culturais para fins de preservação. O desafio dos combates da memória é terreno, afinal, onde começou a noção de patrimônio. O Abade Gregório sabia do que falava ao criar a palavra vandalismo, porque a coisa a qual se referia era a intolerância religiosa, ideológica ou outra adjetivação que tenha. O terreno em que se travam os combates da memória é minado por um misto de ódio, ignorância e indiferença que empobrece a humanidade do homem. A temática do patrimônio cultural, por isso, é, antes de tudo, um exercício de humanismo. Eu entendo, pelo menos, que a Academia de Letras, Brasileira de Letras, neste ciclo, busca, como sempre, contribuir para a reflexão, a discussão e a consequente ampliação e aprofundamento do nosso conhecimento sobre o tema. E, por isso, vamos dar início ao nosso ciclo com o acadêmico eleito Joaquim Falcão, que nos falará sobre a Constituição e o patrimônio cultural.
Joaquim Falcão não precisa ser apresentado, mas como a praxe é fazer essa apresentação, eu vou ser muito mais econômico, mas já combinei com o Joaquim do que você foi comigo. Mas eu não escrevi. Meu favor. Joaquim Falcão é professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, uma grande instituição, mestre e doutor por Harvard e pela Universidade de Genebra, vice-presidente do Instituto Cultural Itaú, foi membro do Conselho Nacional de Justiça, da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos, presidente da Fundação Nacional Pro Memória e secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, criador do Telecurso 2000, Globo Ecologia e da TV Futura, autor de várias obras na área do direito da cultura, inclusive, ultimamente, sobre o nosso Supremo Tribunal Federal. É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e acadêmico eleito da Casa, Academia Brasileira de Letras. Por favor, Joaquim, com a palavra. Presidente Lucchesi, muito obrigado. Ana Maria, que coordena. Arno, o seu convite me trouxe uma alegria grande, porque, não sei porque, ultimamente, nas últimas 4 semanas, só me pedem para falar sobre o Supremo. Aqui é uma chance de eu falar sobre 2 temas que, vamos dizer, nortearam a minha vida, que é o tema do patrimônio e é o tema da democracia. Eu trouxe um problema para vocês, e esse problema chama-se antinomias constitucionais. Ou seja, o que acontece quando 2 normas da Constituição conflitam uma com a outra? O exemplo que eu vou trazer a vocês é a vaquejada, que vocês conhecem. A vaquejada é uma manifestação cultural importante do Ceará. Foi tida ultimamente como inconstitucional. E por quê? Porque fere os animais, porque usa de crueldade. E a Constituição, com seu compromisso com o meio ambiente, com a fauna, com a flora, proibiria a vaquejada. A vaquejada tem mais de 100 anos. E aí, o Estado do Ceará e o Congresso diz, não, temos que defender o patrimônio. E o patrimônio, a vaquejada é uma manifestação cultural envolvida com proteção constitucional. Então, nós temos o quê? Um conflito entre um direito, que é, vamos assim dizer, o do meio ambiente e de anticrueldade, e o outro, que é a vaquejada, é uma manifestação cultural e um padrão. Como é que se resolve isso? Esse aqui é o que se chama de antinomias, que são conflitos de normas, onde você tem que escolher uma ou outra. Ou como? Estendi um pouco, como o Arno mencionou, que as manifestações culturais, a noção de patrimônio, ela tem se estendido de uma forma progressiva na história. E o segundo caso de antinomia que eu trago aqui não é já o da vaquejada, mas é o da censura às manifestações artísticas. Então, nós temos o quê? Nós temos a liberdade de expressão, nós temos a liberdade artística, especificamente na Constituição, mas nós temos visto um crescente movimento de tentar censurar as manifestações artísticas e culturais. E, então, de uma forma ou de outra, é uma outra antinomia, porque você tem, de um lado, as liberdades,
e, de outro, a defesa do menor, do adolescente. E, então, não são princípios, são normas da Constituição. Então, eu resolvi trazer esses assuntos aqui e ver se vocês pensam comigo como é que se resolve essa situação. Porque é uma situação crescente no país hoje e que se estende para além das manifestações artísticas. Se estende para o direito de leitura. Estão proibindo as crianças de ler livros sobre o Brasil. Estende-se. O Antônio Cândido dizia que um dos direitos humanos era o direito ao prazer da leitura, da literatura. Não é? Então, você tem mais e mais essa situação, e eu acho que é um tema importante para nós sabermos hoje. Antes, eu vou fazer uma homenagem e depois eu vou tratar desses dois temas. A homenagem, evidentemente, vocês não pensavam que eu ia trazer dois gaúchos, né? Dois pernambucanos, Ariano e J. Borges. Por quê? Está aqui Cecília Londres, Arno, porque recentemente o IPHAN considerou patrimônio nacional o cordel. E o... Não, volta para lá. J. Borges e Ariano são as principais expressões. J. Borges, ele vendia 7.000 exemplares do cordel dele por fim de semana nas feiras de Caruaru. Então, ele, com certeza, é um dos autores mais publicados do Brasil. Né? E uma vez eu perguntei qual o sucesso dele. Ele disse: Joaquim, eu só escrevo aquilo que bate no sentimento do povo. Uma maravilha, né? Bate no sentimento do povo. Então, patrimônio cultural é patrimônio material, mas imaterial, como está na Constituição. Esse artigo foi posto pela Comissão Afonso Arinos, que teve o comando de Cândido Mendes de Almeida. Eu participei, e essa noção de material e imaterial eu tive a felicidade de redigir isso. Aí você já sabe, constitui patrimônio, bens de natureza material ou imaterial. Essa é uma inovação da Constituição. Antes, pelo Decreto-Lei 25, e a interpretação que foi dada era só bem de pedra e cal, tombado. Tem um decreto que discute e implanta a noção de patrimônio imaterial. Vamos lá. Um dos momentos de transição importante entre apenas o pedrical e o imaterial é na época do Marcos Vilaça. Marcos, secretário, tomba o terreiro de Casa Branca, em Salvador. E aí foi algo pernambucano, vamos dizer assim. Porque não era o valor arquitetônico, mas também você não tinha instrumentos naquela época. Então, o Marco tombou o valor arquitetônico, mas, no fundo, ele estava ampliando um valor imaterial, ou seja, o terreiro de Casa Branca. E, a partir disso, ele é protegido pelos orixás pelo resto da vida. A comissão foi feita pelo Cândido, que liderou, Cecília está aqui, sabe?
Eduardo Portela, Marcos, eu e o Thomas Farkas, o grande fotógrafo nesse momento. Essa pintura corporal do Amapá é o primeiro tombamento, vamos dizer, registro de uma cultura que teria que ser preservada. Meu problema é esse: como se resolve as antinomias condicionais. A homenagem inicial está feita. Existe esse conceito no direito, Venâncio sabe melhor do que qualquer um de nós, de que tem uma pirâmide hierárquica. Se a portaria contraria a resolução ganha. Se a resolução contraria o regimento ganha. Se o decreto contraria a lei ganha. Se a lei contraria a Constituição ganha. Agora, quem ganha quando são 2 artigos da Constituição, onde você não tem uma hierarquia? Aí a cultura de direito diz a lei maior sobre a lei menor. Então, a Constituição. Lei posterior prevalece sobre a lei mais recente, ganha da lei mais antiga. E a lei especial ganha da lei geral. Mas somente que o nosso problema é que a antinomia está lá em cima, está na Constituição. E todos os 2 artigos foram feitos na mesma data, a Constituição foi assinada na mesma data, e são de igual nível de generalidade. E aí é que é o nosso problema. Vaquejada e censura, então, são os casos que eu vou ver. Ceará, em 2013, e aí eu junto com a homenagem do Cordel, você vê que é uma gravura do filho de J. Borges sobre a vaquejada. E aí vocês veem o que é a vaquejada. Mas mais do que você vê, José de Alencar descrevendo a vaquejada. Segue o vaqueiro sem toscanejar, e após ele rompe os mais densos bamburrais, onde não parece que possa penetrar uma corça. Passa com rapidez do raio o sertanejo a cavalo, e não descansa enquanto não derruba a reis pela cauda. Quer dizer, isso já José de Alencar. Mas tem esse outro que é mais simpático ainda, que é de Euclides. Segue o vaqueiro, cose-lhe no rastro, vai com ele às últimas bibocas, não larga, até que surge o ensejo para o ato decisivo, alcançar repetidamente o fugitivo de arranco, cair logo para o lado da sela, suspenso num estribo e uma das mãos presa às crinas do cavalo, agarrar com a outra a cauda do boi em disparada e com um repelão fortíssimo de banda derribá-lo em terra. Então, é uma manifestação que penetra na nossa cultura de diversas maneiras. A lei do Ceará eleva o vaquejado a patrimônio imaterial. Dando um detalhe, fica obrigado a adotar medidas de proteção à saúde e de integridade física do público, dos vaqueiros e dos animais. E aí tem a necessidade de que, para que tenha uma equipe de paramédicas para proteger. Então, é uma tentativa de conciliar. Mas aí o laudo técnico mostra que realmente tem crueldade. Mas aí o Ceará diz, não, mas serve para o turismo.
fonte de empregos, economia. Então, nós temos o artigo 215 contra o artigo 225. O Estado garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais. E o 225, proteger fauna e flora, vedados na forma da lei, algo que provoque a extinção de espécies ou submeta os animais à crueldade. E isso vai para o Supremo. O Supremo tem que escolher. Porque a dogmática, quer dizer, na Constituição cabe ficar a contradição. Mas quando você tem a pragmática, que você tem que escolher, não é, Marco? Escolher é optar por um e abandonar o outro. Então, esse é o conflito que existe. Vamos lá? Deixo a interrogação com os senhores. O caso 2. Rio de Janeiro, 2017. Essa é interessantíssima. É um cartaz do patrimônio histórico de uma exposição na Caixa que, vamos lá, que o Facebook censurou. O Facebook achou que tinha nudez e conteúdo de sugestão sexual. Walter. Essa imagem eu não sei se é de Sesquiate, ou depois a gente tem que ver de quem é essa imagem. Então, foi o Facebook, não foi o Estado. Foi o Facebook, essa não. Brasília, 2018. Essa é mais fantástica ainda. Essa é o artista Tai Melo foi chamado para uma exposição na Suécia. Fez esses desenhos de conteúdo erótico. E aí os Correios recusaram enviar para a Suécia, porque dizia que eram manifestações de conteúdo pornográfico. Os senhores viram aquela... Repare, quem censurou ou quem proibiu? Não foi o Ministério da Justiça, não. Não foi a polícia, não. Foi um servidor público que presta serviços públicos. Eu estou fazendo isso para mostrar a disseminação de controles que está ocorrendo na sociedade. Porto Alegre, você já conhece, a exposição do Queer Museum, sobre estímulo para crianças, o reconhecimento homossexual, a crítica ao branqueamento, né, dos negros. E quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu propósito maior. O que é positiva? O que é reflexão? E quem fez isso foi o Santander. Então, estou mostrando a vocês, Ana, eu acho que você está entendendo agora que o que está ocorrendo aí é uma coisa muito difusa. Eu tenho chamado de um neomoralismo, mas vamos lá, Garanhuns, um teatro onde tinha uma crítica a Jesus Cristo. Agora, 2018. Vamos lá. É o governo aqui, o governo de Pernambuco, um governo progressista. Cede à pressão, assim como instituições privadas e outras cedem à pressão e retira e proíbe o teatro.
Então, nós temos antinomia. Os artigos de liberdade, vamos lá, livre expressão, livre... Agora está se proibindo a liberdade de leitura, a liberdade de literatura. Isso é muito complicado. O artigo 220 e contra o artigo 227, que diz é dever da família proteger, etc., tal, suas crianças e tudo mais. Aí eu pergunto a vocês como resolve isso. Brancusi. Aí eu vou fazer um intervalo. Aí depois a gente chega para a resposta. O intervalo é o seguinte. Nova York, 1926. Esse é Michel Duchamp. Vocês todos sabem, enfim, um francês que revolucionou a arte em 1926, que era antes uma arte clássica. Michel Duchamp, quem fez essa obra, que é um toalete, sei lá o quê, e que ele chamou a fonte. Quer dizer, ele pegou um objeto que existe e deu um nome, a fonte. E aí ele revolucionou toda a arte de 1920 para cá. Esse é o Brancusi, que era amigo do Michel Duchamp. E aí o Michel Duchamp chama o Brancusi para fazer uma exposição em Nova York, em 1920. E o Brancusi leva essa obra de arte, que é Flying Bird, o pássaro voando, um nome assim. Quando isso chega na alfândega, Ivanildo, pense que nós estamos em 1920. Chega na alfândega isso, aí um diz, isso é um equipamento culinário. Aí o outro disse, não, isso é um equipamento cirúrgico. Aí o Michel Duchamp disse, não, isso é arte. E aí cria-se a maior confusão. Por quê? Porque se for arte, é isenta de imposto. E se for objeto cirúrgico ou culinário, alguma coisa, tem que pagar imposto. Então, ou seja, uma das formas de coibir a manifestação artística é você taxar, é você tudo. Aí o que acontece? A alfândega taxa como se fosse um objeto culinário. E era o Flying Bird. Bom, esse Flying Bird vale, sei lá, 200 milhões de dólares hoje. Então, o imposto é um dos mecanismos que o Estado tem de controle. Aí tem essa senhora. Presta atenção. Essa senhora é Mrs. Whitney. Mrs. Whitney estava fazendo o Whitney Museum, que hoje é um marco da arte contemporânea. Aí essa Mrs. Whitney diz, se eu não defender que o Flying Bird, que o pássaro que voa, é arte, toda a arte contemporânea vai ser taxada, imposto, e aí nós temos uma restrição à liberdade artística. Então, tem um caso que vai para as cortes, que é Constantin Brancusi, United States of America. E esse é um caso famoso, que se pergunta o que é arte. A legislação americana definia escultura. Escultura tinha que ser esculpido nos modelos naturais.
proporções iguais, sem réplicas, produtos únicos e de profissionais em bronze. Evidentemente que o nosso Flying Bird não fazia isso. Mas isso é um choque entre o avanço da cultura e o passado, o conservadorismo. Quer dizer, o que estava em jogo na decisão não era uma questão jurídica, era uma questão da liberdade de inovar com radicalização, mesmo esteticamente, como foi esse caso. Pergunta-se para o Brancusi: o senhor recebeu algum diploma? Qual a diferença entre um escultor e um mecânico? Isso é o juiz que fica perguntando. Aí a resposta é uma maravilha, volta ali. O mecânico não pode fazer uma obra bonita. Ele não pode conceber como um artista. A discussão... Mr. Brancusi, se o senhor chamasse isso para uma das testemunhas, se o senhor chamasse essa escultura de peixe, se ele chamasse de peixe, eu diria que era um peixe. Porque aí você tem toda uma separação entre o significante e o significado. E a sentença do juiz é uma maravilha. Haja ou não simpatia por novas ideias e escolas, acreditamos que sua existência e impacto deve ser reconhecida. O objeto é usado para fins artísticos, ou seja, a finalidade não é culinária, é arte. É bonito, é sincrético, é maravilha, né? Porque aí é o sentimento que vai tendo. Mas é agradável de se ver. Então, isso passa a ser conceitos jurídicos. E foi aprovado. E assim, o Brancusi passa a ser um landmark, um leading case sobre a liberdade da arte. Nós temos um Brancusi aqui no MAN, meu colega advogado, Gustavo, que é o meu guru para isso, sabe de tudo. Esse Brancusi foi dado para o Dr. Roberto e escapou ao incêndio. Então, um Brancusi hoje vale, sei lá, 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Então, e é um Brancusi maravilhoso. Imagine que nós temos aí. Se tivessem proibido o Brancusi, era capaz de ele ter desistido de ser artista e fosse ser chefe de cozinha, não sei. Bom, aí eu volto para explicar a vocês como é que está sendo lá resolvido. A antinomia da vaquejada, o Supremo disse não. Está aí a... Não, passe. Não, bom, ok. O Marco Aurélio disse que tinha crueldade, e evidente que tem. E que, portanto, entre a crueldade e o patrimônio, o Supremo devia ficar com a proteção aos animais. O que aconteceu? Se apresentou uma emenda na Constituição. Aí a briga para combater o Supremo foi para o Congresso. E o Congresso diz, para fins do disposto da parte final do artigo tal, que é defesa do patrimônio sem crueldade, quer dizer, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Então, o conflito da antinomia
passou a ser um conflito entre os poderes. Neste momento, essa emenda foi aprovada. Então, repare, o Supremo, a lei disse sim, o Supremo disse não. Aí o Congresso disse sim, com uma emenda. E aí voltou para o Supremo, para saber se essa emenda é possível. Então, você tem um funcionamento da democracia, embora, no caso, é uma tensão entre os poderes. Mas nós não temos esse caso definido ainda. O importante nisso é que está sendo definido pela Constituição, que faz 30 anos e através dos poderes constituídos. Então, agora, eu tenho uma tese específica de que os poderes não são independentes e harmônicos entre si, como diz a Constituição. Isso é um sonho, é uma quimera. Os poderes são tensos entre si. Quer dizer, e é o que a gente tem visto, né? Quer dizer, essa tensão e com a elasticidade é uma característica da democracia. Temos que viver com isso. Bom, pode passar isso. E aí, no caso da censura, né? Você viu que os casos que eu mostrei necessitam de uma certa análise, porque cada situação é uma situação distinta, né? Quem censura? O governo que fala em nome de todos ou o Santander que fala em nome dos seus acionistas? São situações distintas, né? Se discute muito hoje se a Lei Rouanet pode exercer o direito de não aprovar o que ele ache que seja sexualmente inadequado. Por quê? Porque uma das formas de restrição é você estrangular o financiamento público. Então, a situação, assim como colégios não permitir leituras, são situações que você sente o movimento difuso. E isso é que é o problema. Volta. E aí o seguinte, quem deve proteger a criança? Se é o Estado ou se é a família? Quem tem a responsabilidade? Andréa Pachá, uma juíza da melhor qualidade aqui do Rio, ela é uma juíza de família e ela diz, olha, Joaquim, o meu problema maior no juizado de família hoje é que as famílias não querem assumir responsabilidade sobre seus filhos e que transmite isso para o Estado. E quer que a juíza diga se responsabilize pelo filho, qual o tratamento de drogas ou qual enfim, as diversas lá situações. Quer dizer, a família, essas são decisões que a sociedade tem que fazer. Quem é responsável pelos seus filhos? Que tenha plurifamílias, muito bem. Mas plurifamília, vamos definir as responsabilidades em cada caso, ou se a sociedade quer, passa para o Estado. Mas para o Estado aonde? Para o Ministério da Justiça? Ou quando você judicializa, você passa a responsabilidade para o juiz. Então, a questão da antinomia é saber quem você acha que deve ser responsável naquele ato. Então, e aí você vê as diversas formas. Vamos lá. E também tem como censura. Proíbe o acesso ao local. Proíbe, o local pode ser público, pode ser privado. É a mesma coisa? Num e no outro?
proibir o financiamento, proibir a isenção fiscal. Então, você tem... Tem mais? Não. Então, é esse o meu ponto. A sociedade está no momento em que tem que fazer algumas escolhas. E a escolha tem que ser a favor da liberdade. Porque só assim a gente progride. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. E foi uma coisa que a gente estava falando antes. Muito bom. Você? Não, você faz a comentário e apresenta a Maria Cecília. Tá. Muito obrigado, Joaquim Falcão. Acho que todos nós, mais uma vez nesse ciclo, saímos extremamente enriquecidos e em débito hoje com o acadêmico eleito Joaquim Falcão, que nos deixa muita coisa para pensar, não só aquele fosso entre o país formal e o país real, que a gente está acostumado a discutir muito, sobretudo na universidade, mas também no fosso existente dentro do país formal, do país das normas, essa tensão entre normas sobre as quais ele falou, essas antinomias refletem, sobretudo, nesses dois exemplos que ele deu, da vaquejada e da censura das leituras, refletem basicamente os conflitos de valores, porque não são apenas as normas estão em conflito porque estão em conflito por trás delas os valores, né? E, sem dúvida, o valor toda a escolha, tanto jurídica como social, né, Joaquim, é uma escolha entre valores conflitantes, né? E essa, eu acho que a opção primordial realmente precisa ser, como você sublinhou agora no encerramento, o valor da liberdade, porque sem esse, todos os outros estarão, obviamente, comprometidos. Muito obrigado a você. E faz você o convite para a próxima? Eu faço o convite, só agradecendo a leveza e o brilho das propostas levantadas sempre com grande criatividade e rigor por Joaquim Falcão, e para os acadêmicos que assistimos os dois momentos, um no plenário e um aqui, também preciso dizer para eles que não foi uma coincidência que essa conversação, essa perspectiva filosófica e ética também, mais uma vez hoje, nos brindasse com essa participação. Antes de convidar a Maria Cecília Londres, eu gostaria de fazer uma coisa. Brancusi ou Brancusi é um grande escultor romeno, realmente. E eu me lembro quando eu estava em Craiova, que eu quase derrubei uma estátua dele. Então, uma das coisas mais... Enquanto que eu estava olhando o beijo admirado, aquele beijo que hoje seria condenado, sabe-se lá, sobre qual razão, dois cubos de pedra que se beijavam. E, enfim, então, é uma homenagem ao meu querido amigo Jorge Popesco, de Craiova, né? Agradeço de novo muitíssimamente a mediação do acadêmico Arno Welling, a belíssima apresentação do acadêmico Joaquim Falcão, e convido para o próximo dia 11 de outubro, ainda no segundo ciclo da conferência, às 17h30, sob o título Uma breve trajetória do patrimônio cultural brasileiro, políticas, atores e perspectivas, será pronunciado pela professora Maria Cecília Londres Fonseca. Muito obrigado a todos, boa noite. Bravo, bravo, bravo.